Fala pessoal, começando mais um podcast Inclusão, Eis a Questão. Eu sou o Danilo. Eu sou o Fer. E é com muito prazer que a gente traz mais um episódio aqui para vocês. Antes de começar, eu queria fazer um agradecimento especial ao pessoal da Cocan, que é o nosso novo apoiador. A gente fez uma reunião essa semana, foi muito legal. Quero mandar um abraço para todo mundo de lá, uma empresa muito séria. Que pratica inclusão também, que é preocupado com esse negócio social, de sustentabilidade. É muito interessante o trabalho que eles fazem lá. É muito bacana e a gente se conheceu, na verdade a Fer acabou conhecendo na rua, trocaram umas ideias, a conversa evoluiu e aí agora eles são os nossos novos patrocinadores. Então um abraço especial pro pessoal da Cocan, já presenteou a gente com um café muito bom. E o café deles é para fora do Brasil, né? Eles exportam muito. Então, fica aqui um abraço especial para eles, nossos novos parceiros, certo, Fer? Obrigado, Aline. Obrigado, Marcos. Obrigado a todo mundo. E eu quero que vocês me chamem para conhecer a empresa de vocês aí. É isso aí. Um dia a gente vai lá dar uma visitada lá, né? Falar um pouquinho mais sobre inclusão e como incluir cada vez mais as pessoas, que é isso que o mundo precisa. É isso aí. No partilho, como é que a gente vai fazer as coisas acontecerem. E falar em as coisas acontecerem e multiplicar, hoje a gente vai fazer um papo diferente, mas que tem tudo a ver com cada um de nós. Posso apresentar? Pode. Você vai falar dos outros patrocinadores? Mas pode, depois eu falo. Eu vou apresentar para vocês hoje o Danilo, meu amigo, e ele vai falar de um papo interessante, só que eu não gosto de apresentar ninguém, eu gosto de uma pessoa se presente. O Danilo, palavra com você. Pessoal, obrigado por estar aqui, pelo convite. É um prazer, eu fiquei muito feliz de saber, Fer, que você está com esse projeto levando a sua mensagem para mais pessoas, né? É tão importante o que você tem para falar, é tão importante a tua história, o teu exemplo, acima de tudo, é muito importante. E aí você conseguiu encontrar um veículo, né, que você pudesse comunicar tudo isso de uma vez. Eu acho que só da gente acompanhar já o seu trabalho, a sua história, a gente já percebe já o quanto que existe de potencial nesse mundo, né, com as pessoas que muitas vezes não estão inseridas na sociedade como poderiam, né, e daí a importância de incluir. Então é um prazer somar com esse diálogo aí. E você sabe que a gente tem que propagar. Você de uma forma, eu de outra, mas a gente junto, a gente vai para mais pessoas e a gente pode ajudar mais pessoas, né? Com certeza, com certeza. E gente é o que a gente precisa, né? Sim. O Warren Buffett, que é um investidor muito famoso, né? Ele reconhece o privilégio que ele tem de ter nascido um homem branco nos Estados Unidos, né? E ele fala que se a gente conseguiu chegar até aqui, negligenciando uma boa parte da população, né? Principalmente mulheres, por exemplo, como né, a gente pode ver, mulheres não tinham o direito de votar até pouco tempo atrás. E aí você pensa o quanto que a gente pode chegar dentro dos próximos anos com mais inclusão, com mais aceitação, com mais diversidade de opiniões, né? Então isso é muito importante. Tem muitas empresas hoje, inclusive, batendo muito nessa tecla, viu, Fer? Sobre como que se você tem um time 100% formado, em Harvard, todo mundo, né, nas maiores faculdades dos Estados Unidos, todo mundo veio do mesmo lugar, todo mundo é rico, todo mundo é branco, todo mundo veio do mesmo tipo de origem, que você não tem diversidade, você não tem inovação, porque todo mundo tem a mesma opinião, não tem divergência de opinião. E o que a gente precisa hoje é disso, a gente precisa de gente, gostamos de dialogar com quem está na periferia e com quem veio dos grandes centros, de quem veio das grandes universidades. Queremos dialogar com quem ouve Caetano e com quem ouve funk também. Queremos dialogar com todo mundo para que a gente consiga chegar numa mensagem que seja o mais abrangente possível, né? Então isso é muito importante. Então eu queria parabenizar aí de pronto vocês. Que isso, obrigado. Mas se apresenta, conta mais um pouco da sua carreira, do seu propósito que você vem trabalhando, para o pessoal conhecer também e quem sabe aí a gente já divulgar ainda mais o projeto e quem sabe poder conseguir alguma ajuda lá também. Legal, com certeza. Bom, Danilo, você é meu xará, né? Para não dar confusão aqui, vai ser... Não, vamos que vamos. Falou Danilo, os dois respondem e a gente vê o que faz. Bom, meu nome é Danilo Ferraz. O primeiro grande sonho que eu tive na minha vida, né, quando a gente pergunta quem é você, né? É uma pergunta quase que filosófica. Porque a gente costuma responder o que a gente faz da vida, né? Mas eu acho que a pergunta do quem é você, do que eu quero ser, tudo isso a gente começa a
conversar, a se falar sobre isso internamente, né? Quando você é criança, assim, né? E o primeiro grande sonho que eu tive na minha vida foi de viajar para fora do país. Eu lembro que isso era um desejo que eu tinha, assim, no meu coração, de conhecer outros países. E meu pai, na época, quando eu falei isso para ele falou, a gente não tem dinheiro para te mandar para fora do país para fazer um intercâmbio, nem nada assim. Eu falei, cara, o que pode me colocar mais próximo desse sonho? E aí, na época, sempre gostei muito de ler, né? De gibis e livros e tudo mais. E aí eu juntei todos os meus livros e gibis na época que eu ganhava de mesadinha, uma coisinha aqui, outra ali, que o pessoal aparente me dava e tal. E eu juntei tudo e fui pra feira vender meus gibis e livros usados. Então eu pegava os livros e gibis que eu já tinha lido, colocava para vender e aí ficava lá na feira falando para todo mundo que passava, já gastou com verdura hoje, vamos comprar um pouco de cultura agora, né? Já tinha um slogan já, né? E aí o pessoal comprava e tal, e eu lembro que o maior valor que eu consegui fazer num dia lá na feira foi R$30. E aquilo foi muito interessante para mim, porque para um moleque de 14 anos, né? Minto, eu acho que era até mais novo, na verdade, uns 12 para 13. Isso foi muito interessante porque eu falei, cara, tá aqui um dinheiro que ninguém me deu. Esse dinheiro fui eu que fiz. Sim. Né? E aquilo me fascinou. Eu falei, caramba, cara, não é impossível. E R$30 na época, para base de comparação, né? O cachorro-quente, eu lembro disso porque na minha cabeça era o quanto de cachorro-quente que eu podia comprar. Teu poder de barganha ali, teu poder de comparação era o cachorro-quente. Era o cachorro-quente, era o meu objeto de desejo, assim, né? E eu olhei aquilo, eu falei, não tinha quanto pra pagar nem nada, né? Aí eu olhei aquilo e falei, caramba, cara, o cachorro-quente era R$1,50. Eu falei, dá pra eu comprar muito cachorro-quente. Eu vou ter, assim, tipo, 1 mês e meio de cachorro-quente, ou 1 mês, sei lá. Aí eu lembro de meio mês, no caso seria, né? Mas pensando se eu fizesse isso todo final de semana, eu falei, eu vou ter aí meses e meses de cachorro-quente, né? Não vou passar fome. Não vou, disso eu já tô tranquilo. E aí quando eu percebi isso, e aí você pensa, R$1,50 cachorro-quente, hoje R$1,50 você não compra nem a salsicha, né? Isso aí é o efeito da inflação, é o aumento generalizado dos preços, né? Tudo aumenta, o preço da caneca aumenta, o preço do aluguel desse espaço aumenta, tudo aumenta com o tempo. E essa inflação na época, né, que estava então nessa época que R$30 era um bom dinheiro, era o que se equivalaria, o equivalente hoje a 130, R$120, né? E para um moleque que nunca tinha pegado nenhum dinheiro na mão assim, eu falei, cara, eu descobri aqui qual é que é, né? Eu falei, vou realizar meu sonho de ir para fora do país agora desse jeito, vou fazer minhas vendinhas aqui. Até, né, eu tomar um banho de água fria e de perceber que não, isso não vai te levar lá para fora. Eu falei, cara, o que pode me tornar ainda mais próximo então disso aí? E aí eu saí batendo de porta em várias escolas de inglês, porque eu pensei, eu vou aprender inglês. Só que aí meu pai falou pra mim, a gente não tem dinheiro pra te colocar numa escola de inglês. Até hoje, inglês é uma coisa muito elitizada, né? Sim, é caro. Pra poucos, né? Pra poucos. O curso é caro, é tudo caro, o material é caro, multa de rescisão. Fazer intercâmbio é muito caro. Né? Tudo muito caro. E aí eu saí batendo de porta em várias escolas de inglês, pedindo uma oportunidade, falando, cara, eu tenho 14 anos, quero muito aprender inglês, mas eu não tenho dinheiro, o que você pode fazer por mim? E aí eu deixava a pessoa responder. E aí uma dessas donas de escola, né, às vezes o pessoal me dava 20, 30, 40% de desconto, mas uma proprietária em específico, ela ficava bem na frente do Cardeal Leme, que era onde eu estudei a vida toda. Eu estudei a vida toda em escola pública, né? E aí ela falou pra mim, olha, eu não posso te dar o curso de inglês de graça, mas eu tô precisando de um boy aqui, tô precisando de alguém para pegar o café, tô precisando de alguém para limpar o banheiro, alguém para limpar a lousa depois que o professor usa, preciso de alguém aqui para levar malote no banco, outra coisa que denuncia a idade, né, levar malote no banco. E aí eu falei, poxa, eu topo, na hora, né, vamos lá. E aí ela me deu o curso de inglês em troca disso aí. E aí eu fiz o curso de inglês, fiz durante 1 ano, isso é outra coisa que eu falo pro pessoal, você não precisa de mais de 1 ano para aprender inglês, né? Você consegue fazer um curso em 1 ano. Que legal. E às vezes quando o pessoal fala, eu faço inglês faz 5 anos, eu falo, rapaz, o que você tá aprendendo aí? Que eu não, né? Mas é metodologia, tudo tem a ver com muitas coisas, né? Mas hoje eu acho que tá mais fácil ainda, porque na época uma coisa que me ajudou muito no meu inglês foi assistir séries, né? E na época eu tinha que esperar das 7h30, ligar na Warner, que era a TV a cabo, né? E assistir Friends e marcar às 7h30 da noite pra gravar. E eu gravava numa fita VHS e assistia várias vezes. Não pra estudar inglês. A gente fita VHS, pra quem não sabe, gente, pesquisem, joguem no Google.
Hoje, pra ver série, o pessoal usa um negócio chamado Netflix, né? Mas... Que inclusive dá pra você trocar o idioma da legenda no Netflix, né? Na minha época eu tinha que ouvir inglês e ver a legenda, mas eu não fazia isso pra estudar inglês, eu só gostava da série mesmo, né? Mas isso me ajudou muito. Então eu penso hoje, por exemplo, que se você tem uma dúvida, que nem eu tinha uma dúvida do que alguém falou na série, eu levava, anotava num caderno e levava para a professora. Hoje eu posso acessar o Google e tirar minha dúvida na hora. Então eu tiraria, tipo, dezenas de dúvidas a mais dessa forma, né? Então hoje eu acho que está tudo muito favorável para você aprender um idioma, para você, enfim, fazer acontecer, né? O que a gente tem que lutar muito agora é pelo nosso foco, porque é difícil. A gente pega o celular e a informação que não acaba mais. O tempo todo. Alguém comentou no teu post, alguém te xingou no TikTok. Isso aqui tá acontecendo, olha a notícia, o que aconteceu com a bolsa, tá caindo, olha, entrou dividendo na tua conta, pessoa te chama no WhatsApp, é o tempo todo. Então hoje a gente tem que ter um trabalho de focar. Né, porque tem muita distração. Muita distração. A gente tem que... Se antes a nossa luta era por buscar conhecimento, hoje a nossa luta tem que ser por filtrar o conhecimento, né? E não ficar perdendo tempo com tudo que acontece. Então é isso, assim, eu com o inglês já na ponta da língua, um amigo meu, eu comecei a trabalhar vários trabalhinhos pequenos, assim, em livraria de shopping, trabalhei, né, de segunda a segunda em shopping center, né? Como muitas pessoas trabalham também. Trabalhei em videolocadora, outra coisa que denuncia a idade. De novo, né? Pra você que é novo e não sabe o que é, dá uma pensada no Google. Te levava multa se você devolvesse a fita sem rebobinar. Você não rebobinava a fita, né, Fer? Olha, se era daqui devolvia sem rebobinar e pagava R$10 a mais. E aí eu trabalhava lá e um amigo meu que trabalhava nessa mesma videolocadora, ele era igual eu, assim, não tinha formação superior nenhuma, só que ele falava inglês, porque ele era mormon. E o pessoal da cultura mormon, né, da religião mormon, eles têm essa proximidade com a cultura inglesa, com o mundo inglês, porque o patriarca da religião, John Smith, né, aquela história toda. E aí ele sabia inglês, falava bem. E a gente conversava um pouquinho em inglês, brincava, ele me corrigia, eu ficava louco da vida, porque eu não queria ser corrigido por ele, mas ele me ajudou muito, muito no inglês, o André, um grande abraço para ele. E aí um belo dia o André começou a postar fotos no Orkut, outra coisa, daqui a pouco essa minha história ninguém mais vai reconhecer essas coisas que eu falo. Mas o André, ele começou a postar foto no Orkut, assim, um dia ele estava na Itália, outro dia ele estava na França, outro dia ele estava nos Estados Unidos, outro dia ele estava na Tunísia. Falei, Egito. Eu falei, cara, o que você tá fazendo, Andrezão? Aqui, tipo, até ontem você estava aqui comigo, né? Eu quero aprender. Eu falei, seja lá o que você estiver fazendo, eu quero fazer igual, né? Posto que seja lícito. Sim, se for tudo dentro da lei, vambora. E aí ele falou pra mim, cara, eu tô trabalhando no navio cruzeiro. E aí eu falei, poxa, e como é que faz? Ele falou, você tem que falar inglês. Eu falei, porra, boa. Trabalhei como office boy em troca do curso. Então, aquela minha ideia de, o que vai me colocar mais próximo do meu resultado, isso para mim foi muito importante, porque eu não poderia prever que uma oportunidade dessa fosse surgir na minha vida. As coisas Mas no momento sem a gente vai se levando, né? Quando a gente tem um sonho, as coisas a gente faz o nosso torto, mas a divindade vai encaminhando e as coisas acontecem. É interessante isso. Com certeza. Eu falo, Fer, que fé é isso, né? Você dá o próximo passo sem necessariamente enxergar o degrau, né? É um ato de fé. Você falar, poxa, eu quero chegar em tal ponto. Eu não faço ideia de como eu vou chegar nesse ponto, mas eu sei como que eu chego aqui. Eu sei como eu chego, assim, 25% desse ponto. E você dá o seu melhor nisso, já te coloca É como se Deus fosse colocando o chão debaixo do teu pé conforme você anda. E isso para mim aconteceu de fato, porque quando ele me passou o e-mail do pessoal que fazia o recrutamento, né? Eu mandei, e o meu currículo era a coisa mais magra que você pode ver, assim, tipo, para encher o currículo eu coloquei minha altura, a cor dos meus olhos e o hobby que eu tinha, porque só tinha isso, só tinha inglês e uma ou duas experiências, e aí fora aquilo lá que todo mundo coloca, né? Pacote Office, Excel, aquela coisa toda que eu tinha um conhecimento mínimo. E aí eu fui chamado, fiz a entrevista e passei, e aí fui trabalhar em navio cruzeiro. E aí trabalhei durante 9 meses em um navio cruzeiro. Trabalhei como bellboy, que é como se fosse um severino de bordo. Você faz tudo, faz de tudo. Se tem uma pessoa que precisa de ser conduzida numa cadeira de rodas, eu levava. Se tem alguém que precisa de ajuda com as malas, eu ajudava. Se tem alguém que está passando mal, eu conduzia essa pessoa para o médico.
E então eu ficava de prontidão para ajudar as pessoas, né? E foi muito importante para mim esse período no navio, porque eu convivi assim com diversas culturas diferentes. Convivi com gente de várias culturas e isso te ajuda muito a entender que o mundo não é só o teu quintal, não é só o que você conhece, né? Não. Que tem outras culturas, que tem outras coisas, né? Conheci indonesiano, por exemplo, que é uma afronta um afronto sem tamanho você tocar o cabelo dele. Você toca o cabelo, é como se você estivesse fazendo algum tipo de... uma agressão, né? E é da cultura deles, né? Então você vai aprendendo várias coisas. Lá no navio, isso foi uma coisa que o André até me alertou. Ele falou, cara, você não quer trabalhar nesse lugar, tipo, é dureza, trabalhar em navio é punk. E realmente é. Eu trabalhei de segunda a segunda também lá. Diferente do shopping, onde você tem uma folga a cada 15 dias ou alguma coisa assim, no navio não tinha folga prevista nenhuma. Lá você trabalhava pela carteira de trabalho do Panamá. Então, as leis de trabalho é do Panamá. São do e Panamá. Como é que é? Como é que você recebia? Era em dólar? Eu recebia em dólar. Eu recebia em dólar. Eu recebia em dólar e eu recebia coisa de $1.200 por mês. Isso lá em 2008, 2009. Era um bom dinheiro. E eu fui extremamente pão duro, Fer. Eu não me orgulho disso, mas eu conto porque eu acho que faz parte da jornada da gente, assim, financeiramente falando, porque é uma coisa que eu até falo, assim, eu não tinha dinheiro. Meu pai, a vida inteira, falando pra mim, ó, a gente não tem dinheiro pra isso, não tem dinheiro pra aquilo. E não é que meu pai ganhava mal. Meu pai ganhou bem na vida dele, só que ao mesmo tempo que ele ganhou bem, ele gastava na mesma proporção. Então não sobrava nada pra gente fazer grandes viagens. Meus pais nunca foram pra fora do país. Meus pais nunca foram pra muito além de Votuporanga, que é 1.000 quilômetros daqui. 100 quilômetros, aliás, desculpa. E então eu não cresci com luxos assim, né? Mas eu cresci, eu falo, com uma cama, com um teto, com comida, o suficiente para eu poder sonhar com o próximo passo. Né? Quando a gente trabalha com pessoas em situação de pobreza, às vezes a pessoa não tem nem como sonhar com o próximo passo, porque ela está preocupada como que vai chegar a comida no dia seguinte. Se comer, não consegue fazer nada. O próximo passo dele, o planejar o futuro dele é o amanhã. É o amanhã. É o amanhã. Exatamente. Não tem mais nada que eu além. Que hora que eu vou comer amanhã? Amanhã eu vou ter comida para comer. É isso aí, é esse e é isso que muitas pessoas às vezes falam, né? Poxa, mas você tem que querer, você tem que se levantar e fazer. Cara, eu me considero uma pessoa que se levantou e que foi e que fez. Só que eu reconheço que eu tinha um mínimo para fazer isso, sabe? Por mais que eu não tivesse dinheiro, eu tinha segurança alimentar, eu tinha segurança de teto, de moradia. Então eu podia sonhar com o próximo passo, né? É difícil você pensar, poxa, eu vou fazer inglês, ou eu vou viajar para fora do país, ou eu vou buscar alguma coisa, se tua barriga tá roncando de fome, né? Mas também dá pra gente levantar um pouco tua bola, porque é o seguinte, muita gente também se acomoda com as dificuldades que tem. E você, você buscou. Pai, eu preciso do inglês. Não tem. Muita gente fala, não tem. Obrigado, tchau, obrigado. Você foi lá, bateu na porta, arrumou. Igual você falou, fui extremamente pão duro. Eu imagino que você foi, além de pão duro, mas pensando no seu futuro. Sim, tipo assim, eu não quero isso aqui pra minha vida inteira. Então, eu vou juntar uma grana pra sair. Foi bem esse raciocínio, né? Porque lá no navio, eu tive uma folga lá, pra não falar que eu nunca tive, né? Eu tive uma folga, mas foi porque eu desmaiei. Eu passei mal, eu desmaiei de tanto trabalho. Porque isso que o André falou é verdade. Você trabalha lá coisa de 15, 14 horas por dia. Você não vê sua família durante quase um ano. Você está comendo uma comida que, assim, porque eles têm que atender várias culturas, né, que trabalham a bordo. É uma comida sem sal, é uma comida às vezes com tempero estranho, uma coisa diferente. Então, você já não é nutritivo, não tem nada a ver. Você já não está comendo muito bem, e você está trabalhando pra caramba, e é saudade da família, e é o navio que fica balançando. Então, é muito fácil você perder um pouco assim, o equilíbrio lá, né? E eu até que fui muito bem, na verdade. Quando eu desmaiei lá, eu tirei um cochilo de tarde, e eu estava me preparando para voltar pro trabalho depois, né, que eu tinha esse intervalo, e eu sentei na cama e desmaiei, assim, e falaram que foi por estafa, falou que foi por cansaço. Eu nunca mais tive nenhum episódio dessa natureza, graças a Deus, mas isso me fez me questionar justamente isso, Danilo, tipo, não é possível que a vida seja só isso, não é possível que eu tenha que trabalhar de segunda a segunda, se matar de trabalhar me matar de trabalhar e para ganhar um dinheiro e ficar nesse ciclo pro resto da vida. E lá no navio tinha uma biblioteca onde durante as longas travessias, às vezes, né, porque lá eu tive no navio, o navio atracava nos países e eu tinha a oportunidade de descer dentro dos turnos que eram estabelecidos, né,
e graças a Deus eu tive bastante liberdade na tarefa que eu exerci, eu tinha boa liberdade para conhecer os países. Tem muitas tarefas lá, muitas pessoas que trabalham na tripulação de navio que não tem esse tempo hábil. Nem desce, né? Não, o navio para, você não desce, cara. Você não conhece o mundo fora do navio, né? E eu, diferente dessas pessoas, tive essa oportunidade de poder conhecer. Então, eu parava, por exemplo, na Itália, eu descia, eu conhecia. Eu conheci 14 países, sem tirar um centavo do bolso, né? Pelo contrário, ganhando, né? Então, isso para mim foi muito bacana, foi muito gratificante. E quando eu trabalhava no navio, às vezes você ficava uma semana em alto mar, só navegando, você não parava em nenhum país nem nada. E aí nessas longas travessias, eu usava esse tempo extra que eu tinha para ler. Né? Como eu disse no começo, eu sempre gostei muito de ler. E aí tinha um livro lá que chama A Alquimia das Finanças. É de um investidor chamado George Soros. George Soros ele fez quase 1 bilhão apostando contra a libra esterlina lá na década de 70 ou 80, se não me engano. E ele é um investidor fantástico, assim, porque ele fala que ele é um filósofo frustrado, né? Ele queria ser filósofo e foi para o mundo dos investimentos meio que por força dos acontecimentos, mas é um cara que tem uma profundidade no conhecimento dele muito legal. E lendo aquilo me inspirou, assim. Eu não sabia ainda como investir, eu não falei, poxa, é isso, eu vou me tornar um investidor. Mas plantou alguma coisa na minha mente que eu falei, eu preciso entender um pouco melhor disso. Chegando lá. E aí você pensa, 2008, 2009, não era que nem hoje, que você chacoalha uma árvore e cai 30 gurus financeiros, né, no Instagram e no YouTube. Era uma coisa muito mais assim, tipo, Danilo, você investe? Invisto. Pô, me ensina. Onde você aprendeu? Eu aprendi numa loja, numa empresa aqui, que você paga R$3.000, você faz um curso de 2 dias. Era desse jeito. E quando eu voltei do navio, eu voltei determinado a querer entender um pouco mais desse universo. E eu falo que eu fui pão duro porque para quem nunca teve dinheiro, quando o dinheiro chega para você e você não tem uma mentalidade de prosperidade, você tem uma mentalidade do quê? De que não temos dinheiro. Foi isso que eu aprendi na minha casa a vida inteira. Não, dinheiro não dá em árvore, não temos dinheiro, dinheiro é difícil, dinheiro chega assim, né, de forma suada. Isso tudo são crenças que você vai formando na sua cabeça que faz com que na hora que você pega o dinheiro na mão, você fala, cara, isso aqui é suado, isso aqui é valioso, isso aqui é raro, isso aqui é escasso. E aí o que você faz? Você senta em cima do dinheiro. Você não toma risco com o dinheiro, você não investe, você não faz nada, você senta em cima daquele dinheiro. E aí, o que você faz quando você senta em cima do dinheiro? Você perde valor, porque aí o preço de tudo está aumentando, o dinheiro não está rendendo, só que você também não quer assumir risco, você também não quer investir em nada, você não quer comprar nada. Ou seja, paralisa. Paralisa ali, não faz nada, paralisa, né? Te paralisa. E aí você não vive também, porque aí, né, e aí entra isso, o pessoal ia lá no navio, por exemplo, ó, a gente vai ver o vulcão Etna, por exemplo, lá na Itália. Opa, vamos. Quanto que vai ficar R$100 para cada um para pegar o táxi? Não, então eu não vou. A gente vai saltar de asa delta lá no Rio de Janeiro, em cima de um morro super bonito e tal. Não vou, porque tinha que gastar. Então, eu me privei de muitas coisas para juntar dinheiro. E o que aconteceu? Quando eu juntei esse dinheiro, a minha meta era, eu vou chegar em casa, eu vou pegar esse dinheiro todo e eu vou fazer a minha vida nos Estados Unidos. Assim que terminar esse contrato, eu vou fazer minha vida lá. Então, eu voltei do navio com cerca de $15.000, o que na época dava alguma coisa acima de R$30.000. Então, para um moleque de 19 anos, né, para algo que hoje equivaleria aí a cerca de 60, 70 mil reais, era um bom dinheiro. Falei, cara, eu posso dar entrada no apartamento, eu posso comprar um carro, eu posso viajar para fora do país e fazer minha vida num outro país, porque eu vou ter um respiro financeiro. Só que, quando eu cheguei em casa, eu lembro que eu estava dormindo, assim, a primeira noite que eu dormi em casa, eu amanheci com a minha mãe fazendo um carinho na minha cabeça, e ela falou pra mim, ó, o tempo que você ficou fora, a empresa do teu pai, né, não tá indo bem, a gente tá com algumas dívidas, teu pai vai precisar de um dinheiro emprestado. Aí eu falei, vixe, ok, quanto? Ela falou, de tudo. E do dia pra noite, primeiro dia que eu tava no Brasil, já foi. Meu dinheiro foi tudo embora, tudo embora. Porque eu voltei com o dinheiro eu fiquei com medo de alfândega, essas coisas, então eu voltei com o dinheiro dentro de uma pochete, né? E aí eu tava com todo o dinheiro lá. E aí eu simplesmente peguei o dinheiro e dei na mão dele. Então, todos aqueles sonhos, tal, aquilo lá simplesmente virou pó. E aí, mas isso fez com que eu decidisse naquele momento. Naquele momento eu falei, cara, eu nunca mais vou me colocar numa posição de ficar sem dinheiro, de precisar pegar dinheiro dos outros. Eu nunca mais vou me
eu nunca mais vou me colocar nessa posição que eu estou hoje, e eu não vou deixar chegar no ponto de ficar na posição que, infelizmente, eles ficaram naquele momento. Eu não culpo meus pais, obviamente, eles fizeram o que eles puderam com o conhecimento que eles tinham, né? E provavelmente ajudaria de novo, né, se fosse o caso. Mas fato é que aquilo plantou dentro de mim um desejo muito intenso de não deixar isso acontecer. E aí foi quando eu falei, poxa, então eu vou aprender a dominar esse jogo do dinheiro. E quando eu entender esse jogo, eu vou mudar a minha vida primeiro. E depois que eu mudar a minha vida e chegar e alcançar tudo que eu quero alcançar, eu vou começar a transbordar isso aí. E aí eu busquei mentorias, fui fazer curso. Eu fiz 3 cursos presenciais antes de puxar o gatilho e tomar coragem de fazer meu primeiro investimento. Então até conto isso porque às vezes o pessoal fala, poxa, eu ouço falar sobre investimento, eu sei que eu preciso, mas eu não tenho coragem, eu não sei por onde começar. Cara, normal. Eu precisei, e mesmo assim, depois de 3 cursos, eu precisei de alguém do meu lado para falar para mim, ó, agora abre o aplicativo da corretora, faz assim, faz assado, porque você está lidando com o teu dinheiro e você fica com medo de fazer alguma besteira. Lógico. E a gente ouve tanta coisa, né? Sim. Mas tem um jeito de você investir de forma segura, de você investir de forma responsável, de você saber exatamente o que você está fazendo, né? E graças a Deus eu tive, assim, mentores fantásticos, pessoas que me ensinaram o caminho, passo a passo. Eu tive a oportunidade de ser mentorado por 2 bilionários da Bolsa. Então, são pessoas que tiveram, assim, que têm um conhecimento, uma bagagem. E desde o começo, a minha mentalidade foi, eu não quero saber qual ativo comprar. Eu não quero saber onde investir. Eu quero saber como que eu pego, se eu pudesse, pegar um pendrive, colocar na cabeça de um mega investidor e transferir da cabeça dele para a minha, tudo que ele sabe, o jeito que ele pensa, a forma como ele enxerga a vida, aí eu vou ter conseguido chegar como investidor. Porque assim, trazendo pro mundo atual, pro cenário atual, igual você falou, abriu o YouTube hoje, abriu o Instagram hoje, você é bombardeado com inúmeras ofertas de como ficar mais rico, joga o jogo do foguetinha e tudo mais. E a gente sabe que a cabeça de um investidor é outra coisa. Ele vai analisar cenários políticos, cenários econômicos e tudo mais para saber o que fazer, né? Não é simplesmente aprender a como colocar o dinheiro lá na bolsa, né? Você tem que pensar que por trás de cada ticker, né? O ticker que a gente fala é aquele códigozinho, né? Então você tem lá, por exemplo, Petrobras é PETR4, né? Que é Petro 4, assim, basicamente. E então aquilo é um código que denota que aquela é uma ação daquela empresa, certo? A gente tem que entender que por trás de cada investimento existe uma empresa. Isso falando de renda variável, de ações, né? E quando você vai investir numa empresa, o que você pensaria se você fosse investir, por exemplo, num açougue aqui da esquina da sua casa, num supermercado? O que você pensaria se você fosse investir numa padaria, em qualquer coisa, em qualquer empreendimento, né? De qualquer negócio, de qualquer business? O que você analisaria? Provavelmente você se perguntaria quanto que ele está gerando de caixa, quanto que está vendendo, qual que é o retorno que está tendo ao ano, quais são os planos de expansão, quem que é a gerência, quem que toma decisão aqui, quem são seus funcionários, há quanto tempo estão aqui. Você faria uma série de perguntas, né? E a maioria das pessoas que investem na bolsa hoje, elas não se fazem essas perguntas, elas estão comprando efetivamente parte de sociedade em uma empresa, porque é isso que você está fazendo quando você compra uma ação, você está comprando participação numa empresa, mas elas não se perguntam como que essa empresa gera caixa, qual é o produto que ela vende. Ela não se pergunta como que é a governança e como que é a administração e a gestão dessa empresa. Dinheiro, eu vou lá investir, não quer saber quem tá lá, quem gera, como é que é. Não quer saber qual que é a margem disso. Não quer saber nada. Eu soltei um vídeo agora essa semana no TikTok e no Instagram, né? E, bom, eu solto em todas as redes, né? É Danilo Ferraz BR em todas as redes, inclusive, para quem quiser acompanhar. E eu sempre quis fazer um quadro no meu Instagram conversando com empreendedores, assim, e por exemplo, quanto custa para abrir um posto de gasolina? Chegar num dono de posto de gasolina, cara, quanto custa? E qual que é qual que é o lucro líquido que você tem depois de pagar funcionário e tudo mais? Qual que é a margem que você tem? E conversar sobre essas coisas, né? Para que a pessoa que esteja assistindo e pense, poxa, um dia eu pensei em empreender nessa área, ela consiga ter mais clareza dos números, né? E eu fiz isso recentemente com um cara que tem um food truck de hambúrguer. E as perguntas que eu fiz foram justamente essas, né? Há quanto tempo você está no ramo, para a pessoa saber também que não é do dia para a noite, né? Quanto que você fatura líquido,
quanto que você... qual que é o gasto, o capital inicial que você deve que colocar para começar a girar o seu negócio, né? E isso... Essas são as perguntas que é interessante de você fazer quando você vai investir numa empresa. Né? Então, a ideia é mostrar para as pessoas que você, como um empreendedor, também é um investidor, porque o investidor nada mais é do que uma pessoa que coloca o dinheiro numa ponta e espera ter mais dinheiro na outra ponta. É isso que o investidor, a característica do investidor é essa, né? Então, como que você pode fazer isso com negócios físicos reais e como que você pode fazer isso com negócios na bolsa, que também são negócios reais, né? Só que, às vezes, são negócios que você não necessariamente visitou. Às vezes, não são negócios que você necessariamente conheceu a pessoa, tal, mas são negócios que você pode avaliar os indicadores deles, que você pode ter acesso aos relatórios, que você pode ter acesso aos balanços, que você pode saber onde que aquela empresa está contabilmente falando, né? Então, é muito importante essa conscientização, entender que você não está apostando, não é um cassino. Você está realmente colocando o seu dinheiro em projetos que você acredita e você é um pequeno sócio desses negócios. E aí, como surgiu a ideia do projeto depois, para você ajudar mais pessoas? Bom, depois que eu comecei a investir, que eu mudei a minha vida com os investimentos, né? Chegou um momento que muitas pessoas começaram a me buscar para saber como investir. E eu pensei, poxa vida, né? Se a meta é a gente ajudar mais pessoas, eu posso falar sobre isso no Instagram, eu posso levar minha mensagem para as redes, como de fato eu fiz. Só que, ao mesmo tempo, tem um público que precisa de uma ajuda que é um pouco mais direta. Né? Educação financeira não é uma coisa que você aprende na escola, não é uma coisa que você aprende, não é uma coisa que você aprende na igreja, na catequese, não é uma coisa que você aprende na faculdade, não é uma coisa que você aprende em casa, na maioria dos lares, né? Então, nem na vida. Você aprende apanhando. Você aprende apanhando, né? E se você aprender ainda por cima, né? Mas tem muita gente que apanha, tanto que não consegue nem se recuperar depois, né? E uma das coisas que eu falo é assim, você pode escolher se você... Eu posso escolher se eu vou aprender a tocar bateria, falar inglês, dançar balé ou fazer qualquer coisa assim. Só que eu não posso escolher se eu vou aprender a lidar com finanças ou não. Em algum momento da minha vida, eu vou precisar lidar com finanças de forma intencional. Seja porque eu decidi pegar esse touro pelo chifre e entender esse jogo, seja porque eu não tomei essa decisão e acabei tendo que depois no final da vida, na velhice, ou depois numa determinada fase da vida, entender como é que eu vou fazer para pagar as contas do mês. Então, em algum momento, você vai ter que abrir as suas contas e olhar e falar, cara, deixa eu lidar com o que está acontecendo aqui na minha vida. E eu acho que você olhar para a sua vida financeira de forma preventiva é uma coisa muito poderosa, fantástica, né? Recentemente eu até ajudei um jovem aprendiz lá que está conosco no instituto, que ganha R$800 por mês. E perguntou para mim, falou, como é que eu posso fazer a gestão desse dinheiro? Eu achei isso fantástico. Um jovem de 15 anos me perguntar como que ele pode fazer a gestão de R$800 por mês que ele ganha. E aí eu perguntei, o que é importante para você? Cara, eu gosto muito de comprar minhas roupinhas. Meu prazer é comprar roupinha na Shine. Falou. E o que você gasta hoje? Eu pago a conta de luz. Conta de energia na minha casa sou eu que pago. Eu moro com a minha mãe. Essa conta ficou comigo. Legal, então seu gasto fixo é isso aqui. Teu prazer é esse. E metas, sonhos para curto e médio prazo. Você tem? Tenho, eu quero tirar a carta de motorista. Papapá. Cara, a gente criou um plano que vai fazer com que ele chegue aos 18 anos com uma economia de 6.500, sem deixar de comprar, sem deixar de honrar com os pagamentos, sem deixar de viver, com dinheirinho previsto para sair, para comer, para ir para o shopping, para ir para o cinema, que é coisa da juventude, com um dinheirinho para fazer reforma no quarto, que foi uma coisa que ele colocou que queria fazer no curto prazo. Ou seja, essa ideia de que a gente tem que ganhar muito para poder começar a fazer a gestão do dinheiro é uma grande mentira. Na verdade, a gente pode começar a fazer a gestão do nosso dinheiro a qualquer momento, né? Basta a gente realmente olhar para isso. E em relação ao Instituto, como é que você colocou isso para o Instituto? Fazer com que as crianças aprendessem isso? Então, foi isso. Eu percebi que muitas pessoas, como não tinham contato com isso, a gente precisaria fazer uma intervenção mesmo, né? Chegar em algum momento para falar para essa pessoa que, olha, você pode interromper o ciclo de pobreza que existe na sua família, talvez há gerações, né? Tem estudos que mostram que para uma família sair da pobreza e ir para a classe média, isso pode levar até 9 gerações. Caramba. Então pensa, o teu tataravô foi pobre, o teu trisavô, bisavô, o teu avô, tua mãe, tá... Cara, você, teu filho, teu neto, o filho do teu neto talvez quebre a corrente de pobreza na família, sabe? Isso é muito tempo. E eu acho que é perfeitamente possível
que a gente encurte esse tempo com certeza. em uma geração para fazer com que as pessoas tomem rédea da vida financeira delas e consigam ascender socialmente, né? Que consigam crescer socialmente que eu falo é sair daquela camada de pobreza e ir para uma autonomia social na qual ela tem segurança alimentar, segurança de moradia, segurança de colocar os filhos numa boa escola, de investir nos seus sonhos, de viver os seus sonhos, né? Então, a gente vive num país que é rico em basicamente todos os aspectos sem imaginar. A gente tem Drummond, a gente tem Pelé, a gente tem recursos naturais, a gente tem tudo do bom e do melhor. Nosso povo é um povo rico de criatividade, de energia, nossa terra é uma terra fértil, só que o nosso povo não sabe lidar com o dinheiro. Sim. Então não faz sentido no meio de tanta riqueza ter tanta pobreza. Não entra na minha cabeça como que a gente não é um país extremamente rico. Deveríamos e podemos ser. E a ideia do Instituto Futuro para Todos veio justamente disso aí. Como é que eu posso fazer com que... Pegar o pessoal da periferia, né? Pegar o pessoal da periferia para poder trabalhar. Né? Mas assim... Porque o futuro não é para todos hoje, né? O futuro ele tem uma cor de pele, o futuro ele tem um sobrenome, o futuro ele tem um background social que é meio quase que obrigatório você ter, né? Então o futuro, quando eu parei para pensar nisso, eu falei, cara, o futuro não é para todos, o futuro é para alguns privilegiados, alguns poucos privilegiados que têm a oportunidade de sonhar com um futuro melhor. Para muitas crianças, para muitos jovens e para muitos pais de família, mães de família e empreendedores, o futuro é incerto. O futuro é um campo minado. O futuro é um lugar que você não sabe se vai ter comida, se vai ter moradia. Então, para você criar um futuro que é verdadeiramente para todos, você precisa empoderar essas pessoas com conhecimento, com sabedoria financeira, para que eles possam, por menor que seja o salário ou o recurso que eles tenham, para que eles possam saber fazer a gestão disso e continuar crescendo na vida deles. E tá aí, pessoal, é por isso que eu trouxe o Danilo aqui, porque quando a gente fala de saúde financeira, de ensinar o pessoal da periferia como lidar com a gestão da grana e poder alcançar a classe A, a classe B, e buscar atenções, isso é inclusão. Isso é inclusão. Porque ele passa da margem para visibilidade. Exatamente. Exatamente. É a gente quebrar esses muros, né, que nos separam socialmente e a gente criar pontes, né? Como que eu posso criar pontes para que o jovem da periferia tenha um curso superior, né? Como é que eu posso fazer com que ele sonhe com uma casa melhor? Como que eu posso fazer com que eles possam fazer parte da economia brasileira mais? Né? E não ter medo de que será que eu vou comer amanhã? E às vezes nem só por esse lado tão severo, vamos usar essa palavra, eu acho, de você ter essa dúvida de não saber o que vai comer amanhã. Porém, tipo assim, muita gente que tem condição e tem um salário legal, uma coisa bacana, não consegue evoluir de vida porque não tem esse conhecimento, né, cara? Absolutamente, absolutamente. Eu falo que assim, não é o quanto você ganha, é o quanto você é capaz de poupar e fazer render. Pensa em quantas pessoas que você já ouviu falar ou que você conhece que eram milionários ou ganharam muito dinheiro na vida deles e morreram quebrados. Ou ficaram quebrados. Né? Isso que eu ia falar, porque ganhar é difícil, mas para gastar e quebrar... Vamos dar um exemplo aqui prático, pessoal. Quantos jogadores de futebol ganharam tanto e hoje estão... O Ronaldo, o próprio Ronaldo Fenômeno, ele falou que 80 alguma coisa por cento, não lembro agora o número exato, ele falou que depois de 4 anos que o cara aposentou do futebol, que quase 90% deles quebram. Quase 90% deles vão à falência porque não souberam administrar essa curva da vida produtiva, né? Porque que acontece? Na sua vida produtiva, vamos pensar que isso aqui é o quanto você está ganhando de dinheiro, certo? Você tem lá 15, 16, 17, está ganhando pouco, é teu primeiro trabalho, aí você chega nos teus 20, 25, você está começando a chegar em algum lugar, aí você fez um MBA, fez uma especialização, com 33 você está ganhando bem, com 35 você ganhou uma promoção, você foi trabalhar em São Paulo, você conseguiu uma mudança de vida, e aí o que acontece com 45, 50? Você começa a querer dar uma desacelerada, você fala, cara, eu não aguento mais esse estilo de vida, e você começa a dar uma
decaída nisso aqui. Se você pegar o tempo de vida produtivo, né, a curva da vida produtiva de um jogador de futebol, por exemplo, essa janela é ainda mais curta, porque ele não vai jogar até os 50, ele vai jogar até os 34, né? Que antigamente os caras aposentavam com 34, né? Sim. Hoje em dia, o Cristiano Ronaldo tá com 38, 39, ele tá jogando em alto nível. É que assim, tem vários casos também, né? Robozão não é referência. Mas inclusive, é que essa profissão também é bem ingrata também, porque assim, a gente pensa em jogador de futebol, aí a gente lembra do quê? Dos craques. Acabamos de falar, Cristiano Ronaldo. Estamos falando do top do top. O Neymar vai ganhar quase 2 milhões por dia. Pô, gente. Aí só que a gente vai ver aqui, ó, o jogador do Mirassol não ganha nem perto disso. Entendeu? A gente só fala dos vencedores, né? O cemitério dos perdedores, né? Como se diz. É muito silencioso. E pra mim é até um crime alguém falar um negócio desse, porque, tipo assim, o cara que tá jogando no Mirassol não é. Ele tá jogando entre os 40 melhores times do Brasil. Sim. Porque o Mirassol tá na Série B. Então, ele... Mirassol no Horizonte. Sim. E o salário dele não se compara com os grandes astros. Sim. Então é o seguinte, a gente tem um preconceito que jogador de futebol ganha muito. E se você comparar com o restante da classe trabalhadora, é humilhante. É humilhante mesmo. Só que o que acontece? É igual você falou, a carreira é muito curta, a pressão é gigantesca e tudo mais. E se esse cara não se preparar, aí que quebra mesmo. A matemática a matemática do sucesso financeiro ela é muito simples. Se você ganha 20 mil, o que para muitas pessoas seria um salário fantástico. Com certeza. Se você ganha 20 mil por mês e você gasta 20 mil por mês, não vai rolar nada para você. Sim. Você vai conseguir ter, no máximo, um estilo de vida caro. Né? Porque você... O que acontece? A pessoa às vezes fala isso, Danilo, mas se eu ganho 20 mil por mês, e aí eu viajo, eu tenho o carro do ano, eu tenho as melhores roupas. Eu não tô vivendo, eu não venci, eu não consegui. Só que se você está ganhando esse dinheiro porque você é assalariado ou porque você é um autônomo, que seja, você ganha esse tanto de dinheiro e você não cria uma economia, você não cria uma carteira previdenciária para você depois ter uma renda passiva, você não investe no seu futuro, você só gasta. Então você só gasta nas melhores roupas, no melhor carro, na melhor casa, no melhor condomínio, não etc. Nada. O que aconteceu com você depois? Se no dia de amanhã, por algum motivo, você não puder mais ou não ser mais capaz. Olha a pandemia aí que mostrou pra gente que a qualquer momento a coisa pode virar, né? Se você, por algum motivo, não estiver mais capaz de gerar, né, de produzir aqueles 20 mil, aqueles 20 mil que você não for mais capaz de produzir naquele ritmo, e vamos lembrar, se você ganha 20 mil e você gastava 20 mil, a partir do momento que você passa a ganhar 19, você está num débito agora de R$1.000. O que se isso significar que você não vai pagar o seu cartão de crédito, isso pode ser uma forca no teu pescoço que vai arruinar a tua vida financeira no futuro. Né? Então, é muito rápido, e aí é aquilo que você falou, né, Fer? Para subir o estilo de vida é moleza. Cara, você passa a comer em restaurante melhor, se vestir melhor. Isso aí a gente faz, ó, brincando. Só que, rapaz... É gostoso. É viciante. E é o oposto da escada da vida real, né? A escada da vida real ela é difícil de subir e fácil de descer, né? Porque se para subir você tem que fazer esforço na perna e para descer você vai um pouquinho mais de boa. Agora, a escada do nosso estilo de vida financeiro, ela é o oposto. Ela é molezinha de subir, mas para descer, é para você virar e falar, ok, eu vivia com um estilo de vida de 20 mil e agora eu ganho 5 mil, 6 mil. Para você voltar para o patamar onde suas contas cabem nesses 5, 6 mil, rapaz, é uma experiência traumática. Para subir é um foguete, para descer... Para descer é mais difícil. Então a ideia é essa, se você ganha 20 mil e você gasta 20 mil, não vai acontecer para você. Então não é o quanto você ganha, é o quanto você ganha, o quanto você poupa e é capaz de fazer render. Porque se você ganha 5 mil, mas digamos que você mora com a sua esposa, com o seu parceiro, com o seu cônjuge, ou de repente você divide o apartamento com outra pessoa, que seja, e você divide as contas do mês, de forma que você consiga ter R$3.000 de gastos e você tenha R$2.000 sobrando para você investir no teu futuro, para você investir na tua educação, para poder ganhar mais, para você investir numa carteira previdenciária que vai te pagar dividendos no futuro, para você investir em você e na sua vida financeira,
cara, você tá muito melhor, você tá anos-luz à frente do que o cara que ganha 20 mil, vive um estilo de 20 mil, mas não tá preparando nada para o futuro. Esse cara aqui, ele é escravo dos gastos dele, enquanto você é uma pessoa que tá no comando do seu dinheiro. Esse cara aqui é escravo do dinheiro. Para você, o dinheiro é teu escravo, porque o dinheiro trabalha para você. Para esse cara aqui, ele trabalha pelo dinheiro. Ele trabalha para pagar as contas que ele acabou assumindo com o estilo de vida que ele tomou. Então, quantos artistas, pessoas famosas você conhece que simplesmente num dado momento da vida dela se viram quebradas. Mike Tyson, numa luta de boxe na década de 80, 90, era coisa de 50 milhões de dólares. Na noite. Mas na mesma proporção, ele tinha um tigre de estimação que comia 1 quilo de filé mignon por dia. E isso é um gasto tremendo, né? Michael Jackson morreu cheio de dívidas, o artista mais bem-sucedido da história. Então, quais são as chances de eu ganhar mais que o Mike Tyson, ganhar mais que o Michael Jackson? Mínimas. Isso são astros de uma vez a cada geração. Tô falando de gente que, assim, cruza esse universo e a gente é abençoado de ter sido contemporâneo dessa gente. Eu tô feliz então, porque pra mim a vida tá começando aos 40. Com esse podcast eu tô conseguindo guardar 50 sem... Nossa, não, mas foi legal. A gente tá tendo a oportunidade hoje de conhecer e ter esse tipo de conhecimento mais a fundo. Eu sou um cara que eu não guardo mesmo. É muito difícil eu guardar dinheiro. A minha pergunta seria até essa: o que você recomenda para as pessoas que não têm esse costume, não têm essa facilidade? E o que você recomenda para a pessoa começar? Tem um primeiro passo? O que a pessoa pode buscar? Eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer é você ter clareza do quanto entra e do quanto sai. Que a maioria das pessoas não tem essa clareza, tá? Principalmente se a pessoa for um profissional liberal. O quanto eu ganho, o quanto eu gasto. O quanto eu ganho, o quanto eu gasto, E se você falar assim, beleza, eu ganho 3 mil e eu gasto 3.500. Não, brincadeira. Eu ganho 3 mil e eu gasto 2.900. Beleza, você tem uma semi-clareza, vamos dizer assim, do que entra e do que sai. Só que é importante também que você tenha clareza do que está saindo aqui. Então, tem gente que não gosta de anotar, tem gente que não gosta de planilha. O meu primeiro passo na minha vida financeira, e isso não foi ninguém que me falou, não foi nenhum curso, foi uma coisa muito intuitiva que eu fiz. Que eu falei, cara, eu quero entender quais são meus hábitos, porque eu tenho certeza absoluta que eu gasto mais do que eu devo com certas coisas, mas eu não sei o quê. Tipo, sabe aquela sensação de você olhar para as suas obrigações financeiras e para o quanto você ganha e falar, cara, eu deveria estar sobrando alguma coisa, mas não tá? E eu lembro que uma vez eu fui no banco, isso um bom tempo atrás, porque eu ainda ia no banco. Eu não tinha um aplicativo, né? E aí eu fui no banco e eu pensei, na minha cabeça, eu devo estar com 7 mil no banco, pensei. Porque eu guardava meu dinheiro na poupança e tal. Era, enfim, completamente ainda muito inocente no assunto. E aí eu puxei meu extrato e tinha coisa de R$1.000. Caramba. E eu falei, eu fui hackeado, cara. A diferença era muito grande. Muito grande, do que eu achava que tinha, porque tinha realmente. E aí eu falei, cara, eu fui hackeado, alguém fez alguma coisa na minha conta, e aí eu pedi um extrato detalhado e vi que não, que tinha sido eu, tudo eu. E aí eu comecei a anotar tudo que eu anotava e com o quê. Né? E quando eu comecei a anotar tudo que eu gastava e com o quê, eu percebi, por exemplo, que eu gastava coisa de R$300, R$400 com livro. Isso me fez entender, porque aí é aquela coisa, eu penso, é livro, eu tô estudando, é cultura, é bom pra mim, é importante, mas R$400 por mês, né? Vamos lá, não dá pra você ler tudo isso, né? Então será que você não tá sendo um pouquinho colecionador? Será que você não tá comprando e crescendo muito o olho? Será que não é a experiência de comprar e de levar o livro novo pra casa? De consumir? E se for essa a resposta, por quê? O que você tá querendo preencher aí dentro? Então, isso tudo é um processo interno, né? Eu lembro que uma vez, assim, a Amanda tava lá na 5 de março, 25 de março, né? E ela tava indo de loja em loja, né? E eu passou, assim, 2 horas que tava nisso, eu falei, vamos embora, eu não aguento mais. Ela falou, não tem nada que te apetece aqui? Aí eu olhei em volta e falei, não. Isso já nessa fase, assim, um pouco mais atual, né? E eu falei, não. Por quê? Porque eu consegui trazer pra minha consciência, Danilo, isso que eu acho que é importante a pessoa fazer. Que é o quê? Identificar os seus gastos, identificar os teus padrões de consumo. Eu percebi que eu gasto muito com cerveja, percebi que eu gasto muito com festa, percebi que eu gasto muito com cigarro, percebi que eu gasto muito com bebida, com livro, percebi que eu gasto muito com cineminha, que eu gasto muito com isso, com aquilo. O que isso te diz sobre você? O que você consegue entender sobre você com isso aqui?
Qual que é o buraco que você está querendo preencher para ter gastos maiores do que você deveria nessas áreas da sua vida, certo? E aí eu comecei a analisar isso. Então, eu me perguntava, quando eu compro uma roupa com alguma mensagem, com alguma coisa escrita, o que eu estou querendo comunicar para quem? Quando eu compro um tênis, o que eu estou querendo comunicar e para quem? Se a questão for, eu quero ter um tênis porque eu acho isso bonito, papapá, é uma coisa. Se eu for comprar porque eu vejo que está saindo de um lugar de eu quero mostrar para alguém que eu sou tal coisa, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Que eu tenho, que eu gosto. Isso, que eu posso. Eu quero mostrar para meus pais que eu venci. Eu quero mostrar para aqueles meus amigos de faculdade que eu tô melhor que eles. E aí eu comecei a identificar isso, é por isso que você vê. Cara, eu sou muito simples. Isso aqui, inclusive, foi presente da minha esposa de Dia dos Pais. E ela comprou várias camisas assim. Beijo, Amanda. Um beijo pra Amanda. Ela comprou várias camisetas assim pra mim, lisas, e comprou uma calça jeans. E ela falou: arrumei teu guarda-roupa pelos próximos 10 anos. Eu falei, é verdade, porque essa simplicidade é muito importante quando você quer construir uma vida financeiramente próspera, porque a gente gasta muito do que a gente não tem para comprar o que a gente não precisa, para impressionar quem a gente nem conhece. Então, isso... Não precisamos disso, né? Não precisamos, jamais. Então, é uma jornada também de autoconhecimento, né? O dinheiro é uma jornada muito psicológica. É muito menos a ver com planilhas e com números e com gráficos, e muito mais a ver com a forma como você se enxerga, como você se coloca no mundo, como que você se identifica. Então eu aconselho isso. Se a pessoa conseguir documentar 3 meses do custo dos gastos dela, e ela conseguir classificar o que são esses gastos. Isso aqui foi com livro, isso aqui foi com restaurante, isso aqui foi com saidinha, isso aqui foi com isso, foi com aquilo. Se ela conseguir entender, ela vai conseguir observar para saber, inclusive, onde que ela pode melhorar e reduzir os custos dela. Então, por exemplo, eu gastava 400 com livro, cara, eu não vou deixar de comprar livro por isso. Mas eu vou estipular para mim que eu vou ter um limite, um orçamento mensal para livros de 150. Perfeito, é ótimo, dá para levar 2 livros, né? E 4 se você comprar num site, num valor bom, né? Se for num sebo, então dá para você levar 5 nesse valor. E o que você percebeu? Você tá falando de você, e o que você percebeu lá dentro do Instituto que você já mudou a vida das pessoas, assim, que moram na periferia? Você já sentiu alguma mudança? Como é que você fez isso para ensinar elas perceberem isso dentro delas também? Que vivendo na simplicidade dá pra viver legal e construir no futuro. Tem como você trazer algum exemplo? Tem. Quando a gente fala de pessoas que vivem em situação de favela, né, Fer, de periferia, assim, é complicado a gente falar do que ela pode cortar, porque a pessoa muitas vezes já vive no limite, né? Mas o que eu gosto de fazer é de trazer para consciência como que essa pessoa pode melhorar os hábitos dela. Daí que vem a importância de você documentar o que está saindo e no que está saindo. Porque, por exemplo, uma mulher lá da favela, ela tinha o hábito, junto com o marido dela, de no final do dia, era o prazer deles assim, né? Que é uma vida sofrida, uma vida difícil, uma vida, às vezes, com privação de tantas coisas, né? De tantos direitos negados, que muitas vezes o prazer deles é sentar na beira da calçada ou em frente à casa, numa cadeira e beber cerveja e curtir uma musiquinha, né, no rádio. E aí ela falou assim pra mim, ela falou: Danilo, eu sentei com meu marido, falei pra ele tudo que eu aprendi com você, tudo que eu aprendi aqui com as nossas aulas, e falei pra ele sobre a importância da gente pensar na nossa vida financeira, e ele topou que a gente reduzisse esses nossos momentos de lazer para uma vez por semana, né? Ou mais pro final de semana, tipo na sexta, porque aí no sábado alguém chama, no domingo rola alguma confraternização, já naturalmente vai rolar alguma coisa, né? Então a gente deixou para fazer isso na sexta-feira. E ela falou, só de economizar nisso, já tá sobrando R$200 por mês lá em casa. Porque eles pararam de comprar, por exemplo, bebida que eles estavam tomando quase todo dia. E ela falou para mim, e o mais legal, Danilo, é que como a gente não faz isso mais todo santo dia, a gente fica esperando pela sexta-feira chegar. É uma coisa muito mais prazerosa, tem muito mais conexão. Eu gosto da cerveja muito gostosa. Muito melhor, muito mais gostoso. Que é isso, se eu te falar assim, você consegue falar assim, né, Fer? Você poderia comer pizza todo dia? Não. Aí você pensa assim, tipo, cara, você pode até fazer uma conta e falar, financeiramente, pensando que uma pizza vai durar uns 2 dias pra mim sozinho, porque eu não como, né, não vou conseguir comer uma pizza numa sentada. Cara, você faz a conta, ela pega uma pizza de 50, 60 reais, você fala, beleza, eu consigo a cada 2 dias comprar uma pizza e jantar pizza. Significa que você deve?
Significa que é bom? Não. Significa que a pizza vai ser mais prazerosa lá no 5º, 6º, 7º dia? Não. Significa que você vai ficar enjoado. Com certeza. A melhor coisa que você pode fazer, pegando essa analogia, é você ter uma alimentação regrada durante a semana e chegar no sábado, no domingo e comer aquela pizza gostosa, e comer aquele hambúrguer que vai assim, te dar água na boca, que você vai falar, cara, era disso que eu precisava. Sim. Então, eu acho que é muito isso, sabe? A gente saber se privar também dos prazeres para entender que se você se entrega a todos os prazeres o tempo todo, você é um escravo dos seus prazeres. E é muito melhor que você seja uma pessoa consciente dos seus prazeres e você mereça esses prazeres. Por que eu tô comendo essa pizza e esse hambúrguer? Pô, porque eu fiz meu treino de boxe, porque eu comi direitinho, porque eu fui na academia, né, Fer? E agora eu posso comer. Né? Por que eu tô me permitindo tomar essa cervejinha no final do dia e tal? Cara, porque eu trabalhei muito bem durante a semana, porque eu fui pra igreja, eu fiz tudo aquilo que era importante pra mim, pra minha família, pra minha construção de caráter, e agora pra mim é importante aqui, pra mim é bom. Se a pessoa quiser, eu não bebo, eu não fumo, eu não faço nada disso. Mas se a pessoa quiser fazer isso e ela achar que é importante pra ela, pro bem-estar mental dela, ela pode fazer isso. Eu não vou falar pra ela que ela não deve. Se ela quiser cortar, eu vou ser o primeiro a apoiar ela. Mas porque também é perigoso isso, né? Porque aí entra aquela famosa frase, eu vou gastar porque eu mereço. Porque aí ela usa de escudo pra tudo, né? Não, ó, pô, esse mês eu tô meio apertado, eu não vou naquela balada. Pô, mas eu trabalhei tanto, tal, que o cartão de crédito eu mereço. Vai lá e manda. Então, assim, mas eu achei legal que a sua primeira... falou que o primeiro passo é a pessoa ter mais clareza e ver, né? Onde entra, o que sai e tudo mais, para tentar ver o que dá para ela encaixar. O segundo passo seria pensar num futuro, um investimento, alguma coisa assim, uma previdência, alguma coisa assim? Sim, olha, se você não tem dívidas, né? Pensando assim, se a pessoa não tiver dívidas, tá? E se ela não estiver inadimplente em nada. Por quê? Porque se ela estiver, o primeiro passo é ela buscar quitar isso aí. Né? Porque o que acontece? Se você tem dívidas, existe um aspecto quase que mental sobre isso e um aspecto também lógico e matemático, né? Que é o quê? No Brasil, nós temos a maior taxa de juros no cartão de crédito, por exemplo, no Brasil. Então, se você tem dívida, se você entrou no rotativo do cartão de crédito, ou seja, você não pagou o valor integral, você pagou aquele valor mínimo, e você entrou no rotativo do cartão de crédito, você está pagando juros monumentais e você provavelmente isso aí vai ser uma forca no teu pescoço e que vai continuar apertando, esgarçando cada vez mais nos anos que estão por vir. Então, você tem que pensar em como que você neutraliza essas dívidas primeiro, né? Se a pessoa tiver dívidas. E se você... E o aspecto mental que eu falo disso também é que muitas pessoas pensam, bom, beleza, eu tenho dívida, mas eu não tenho dívida com o banco. Eu tenho dívida com a Fer. A Fer é minha amiga, não tem problema. Eu preciso falar isso muito assim, muito aberto para as pessoas. Pague as suas dívidas, honre as suas dívidas. Não tem nada que trava mais a sua vida financeira do que você virar as costas para a sua dívida e falar, eu não ligo, eu não me importo com isso. Ligue para a pessoa, fala, tô tentando resolver, vou conseguir resolver, tô numa situação às vezes um pouco difícil, mas vou conseguir fazer o que precisa ser feito, vou conseguir honrar nosso compromisso. Envie essa mensagem para a pessoa, envie essa mensagem para o universo, porque quando você não paga suas dívidas, a mensagem que você está mandando para o mundo, inclusive para as pessoas que emprestaram dinheiro para você, não traga dinheiro na minha direção, eu não sei cuidar de dinheiro. Eu sou péssimo com dinheiro. Agora, quando você honra as suas dívidas, deixa tudo a pratos limpos, você está pronto para prosperar, você está pronto para seguir em frente. Então, você ter esse domínio da sua vida financeira tem a ver também com você ter responsabilidade sobre a sua vida financeira. Para qualquer pessoa, se eu tenho que te pagar no dia 15, eu vou te pagar no dia 15, se não no dia 14. Isso está na minha agenda. Todos os pagamentos que eu tenho que fazer, está tudo na minha agenda. Não fico devendo nada para absolutamente ninguém. Nunca pedi dinheiro emprestado para ninguém. Isso faz parte de quem eu sou como... Né? E se puder, paga até antes, né? Se puder, paga até antes. Com certeza. Então, essa mentalidade é importante. Tem muita gente que vai falar que não, que dívidas tem que deixar, tem que rolar. Eu, particularmente, não acredito nisso. Né? Eu não gosto disso. É uma bola de neve. É uma bola de neve e eu gosto de dormir de cabeça tranquila, pensando, poxa... Então, assim, se você conseguiu neutralizar dívidas, né? Se você conseguiu quitar todas as suas dívidas, o próximo passo é você pensar na tua segurança, né? Então, vamos pensar assim, que a dívida é coisa do passado, ou a tua carteira previdenciária seria uma coisa para o seu futuro, mas para o seu agora, você precisa ter um colchão de segurança, que é o que a gente chama da reserva de emergência. Né? A reserva de emergência, ela costuma ser de 6 a 12 meses do seu custo de vida em uma aplicação que seja segura,
rentável, ou seja, rendendo acima da poupança lá, e que tem alta liquidez. Liquidez é o quão rápido você consegue sacar. Então, por exemplo, um imóvel, uma casa, é um ativo de liquidez? Não, porque demora para você vender isso aí. Você não vai falar, poxa, eu preciso de 200 mil, deixa eu vender essa casa que amanhã eu tenho. Né? Então, a liquidez dela é um pouco mais baixa. Quando você busca um ativo de alta liquidez, você quer poder converter aquele dinheiro rápido. Então, para fazer uma aplicação de alta liquidez, com total segurança, né, que não ofereça riscos, ou seja, que não vá ficar oscilando para cima e para baixo, e que vai te dar uma boa rentabilidade, você tem que pensar num Tesouro Selic, numa renda fixa, numa conta remunerada de um banco digital, que hoje está pagando 100% do CDI. O CDI, como a taxa Selic está alta, o CDI está um pouquinho abaixo da taxa Selic, mas como está alto, já dá para tirar aí 1% ao mês, sem risco nenhum, certo? Então, esse tipo de movimento é importante para você começar a montar sua reserva de emergência, porque aí você tem a tranquilidade de falar assim, poxa, se eu pegar um Covid, se eu ficar mal, se eu quebrar a perna, se eu for despedido, se alguma coisa acontecer, se criarem um novo aplicativo que torna o meu negócio obsoleto, eu tenho de 6 a 12 meses para poder repensar a minha vida, para poder me planejar, né? Então, quanto menor o seu custo de vida, mais fácil você montar essa reserva, né? E essa reserva, ela prevê aquilo que é essencial na tua vida. Gasolina do teu carro, teu aluguel, o condomínio, o plano de saúde do seu filho, as coisas que para você é essencial. Aí eu não estou contemplando o lazer, a saidinha, isso, aquilo. É aquilo que é mais para a tua sobrevivência mesmo, certo? Fazendo isso, você pode fazer simultaneamente ou você pode querer fazer isso antes, tá? Mas o problema é que se a pessoa tem um custo de vida de 5 mil, e ele ganha lá, tipo, se ele ganha lá seus 6 mil, 7 mil, alguma coisa, e ele for investindo esses 1.000, 2.000, tá, para poder chegar num ponto onde ele tem de 6 a 12 meses do custo de vida dele salvo, né, e guardado, ele vai tomar um bom tempo, ele vai levar anos para fazer isso. Então, a minha recomendação, né, posto que você não está sujeito a nenhum tipo de emergência muito iminente, minha reserva de emergência está formada faz uns 4 anos, eu nunca nem mexi nela. Eu coloquei 50 mil nela, hoje tem 80, 90 mil de rendimento, porque eu não mexi nela, né? E não precisei, graças a Deus, porque eu estou financeiramente produtivo ainda, né? Tanto é que, na época, meu custo de vida para um ano era 50 mil, hoje até aumentou, mas tá lá, é um dinheiro que está lá e que eu tenho essa segurança, sabe? Mas é uma coisa que a pessoa tem que pensar para ficar tranquilo, para saber que, ó, qualquer coisa que acontecer, minha família está blindada, minha casa está blindada, meu filho está blindado. E o quanto você vai colocar nessa reserva tem muito a ver com isso. Que nem, por exemplo, eu tenho filho, eu tenho esposa, eu pago aluguel numa casa, tal, é o modo de aluguel. Então, eu tenho compromissos que eu preciso honrar, faça chuva, faça sol. Ninguém está preocupado com meus problemas, né? Sim. Eu tenho que fazer as coisas, tenho que fazer a coisa acontecer. Então, o meu senso de responsabilidade com esses compromissos, ele é altíssimo. Se eu fosse um universitário que mora com os pais, que não tem filho, que não tem uma esposa, que não tem ninguém que dependa diretamente de mim, né, que não dependesse diretamente de mim, então eu ficaria muito mais tranquilo. De repente, a reserva de emergência pode ser 10 mil reais. 10 mil reais que você conseguiu juntar e que você fala, cara, tô tranquilo por pelo menos, assim, qualquer imprevisto que acontecer na minha vida, eu tenho um respiro, né? Então esse seria o primeiro passo, assim, a primeira coisa que eu recomendo que a pessoa faça. Cara, adorei o papo, quero agradecer, a gente já chegou, foi muito rápido, né? Mais uma vez, a gente tem um costume de brincar aqui, quando o papo é bom, a gente nem vê que passou a hora aqui. Quero agradecer demais aos nossos patrocinadores, a Gadalf, a Cocan, Espaço São Bento, Dr. Prajá, Interite, Farmaera, Lubrificantes Grossi, Paro Ímpar, Elite, Well Informática, Clínicas Interviva e o Igor Lorenzato Assessoria Esportiva. Gente, muito obrigado a vocês. Graças a vocês, a gente consegue levar mais informação. Agora até mais economia, né, Fer? A gente quer agradecer demais. E também fazer um convite. Se você tem uma história legal, se você tem um projeto bacana, quer apresentar aqui no podcast, manda uma mensagem pra gente nas nossas redes sociais. Tem o link na bio. Lá você também consegue tanto comprar o livro da Fer, o livro de poesia. Físico ou digital? Físico ou digital, você pode escolher. Se você quiser a versão digital, já entrega na hora. Se você quiser a versão física, a Fer já encaminha para você por correio, logística, enfim.
E também tem lá como você contratar a palestra da Fer. Uma palestra para mais inclusão, para sua comunidade, para sua empresa, enfim, para o que você precisar. É só entrar lá. Então, mais uma vez, no link da bio do Instagram, tá lá. Lá tem todos os links para você conseguir fazer o que você quiser. E mandar mensagem lá pra gente também. Se você quiser vir participar, dar uma ideia de tema ou alguma coisa assim, tá aberto. Danilo, divulga suas redes também para todo mundo. A gente vai deixar, tá, gente? Só lembrando que a gente vai deixar as redes sociais do Danilo também na descrição do vídeo. Se você está ouvindo pelo Spotify, entra lá no YouTube também, que a gente vai deixar lá tudo certinho. Legal, minhas redes, eu tô como Danilo Ferraz BR, né? Ferraz com 2 R's, Z, BR de Brasil. Danilo Ferraz BR em todas as redes. Tô bem ativo no Instagram, mas temos também o TikTok, onde a gente tem bastante conteúdo lá, sem dancinhas, né? Mais um conteúdo educativo mesmo. No YouTube também, tem um canal no YouTube, onde a gente está postando cada vez mais informações. E aí o Instituto Futuro para Todos, também no Instagram, Instituto Futuro para Todos, é a nossa organização social dedicada à democratização da educação financeira nas periferias brasileiras. E agradecer o espaço, que mais uma vez está com amigos, está com gente que acredita e apoia. Obrigado. Obrigado. É isso, né, Fer? Mandar um beijo. Mandar um beijo pra todo mundo. Obrigado, porque mais uma vez a gente pode estar aqui trabalhando e levando coisas boas e conteúdos bons pra vocês. Tá? É isso aí, gente. Semana que vem a gente volta todo domingo às 2 da tarde. Valeu!